Estamos na Assembleia Legislativa do Estado, onde está acontecendo o 4º Congresso de Estudos Jurídicos do Rio Grande do Sul. Vou conversar agora com o palestrante Aloysio Zimmer Júnior, doutor em Direito Administrativo, e o tema de sua palestra foi bem polêmico, até pode-se dizer, né? Improbidade administrativa. Gostaria então que o senhor falasse a respeito dos fatos que configuram então uma improbidade administrativa, doutor. Bom, muito obrigado pela oportunidade e a felicidade de estar em um evento organizado pelos alunos. Eu que sempre fui um professor advogado, agora um advogado professor, ter a oportunidade desse contato é sempre uma alegria. E realmente o tema que me pediram para abordar hoje, durante a palestra, foi a improbidade administrativa. No Brasil, a Lei 8429 de 92, basicamente em 3 artigos, define e discrimina o que eu posso considerar como ato de improbidade administrativa. O artigo 9º fala do enriquecimento ilícito, o artigo 10 do dano ao erário e o artigo 11 dos princípios administrativos que, atingidos, também configuram essa prática proibida. Depois, no artigo 12, a lista de punições que podem daí decorrer. Uma lei complexa na sua compreensão, no seu estudo, porque os seus tipos, suas tipificações são, na verdade, muito abertos. E, em função disso, tudo pode caber ou ficar de fora da classificação improbidade administrativa. Então, o olhar do promotor, o olhar do juiz e o debate dentro do processo é decisivo para diferenciarmos uma conduta proibida e uma ação, por vezes, correta e criativa do gestor público. A improbidade administrativa apresenta aspectos negativos na administração? É uma realidade muito presente. Agora, uma reflexão importante que sobre o assunto eu trouxe nesse dia foi justamente a necessidade de entendermos que o princípio da legalidade hoje está colocado em outro patamar. Todos esses anos de aula, e se pudesse, não foram poucos. Não foram poucos. Se pudesse, traria todos os meus alunos de volta para dizer, olha, aquelas aulas sobre o princípio da legalidade e a relação com a administração pública. Uma parte daquelas aulas eu tenho que contar de novo essa história. Porque realmente a ideia básica sempre foi: toda ação administrativa depende da existência de uma lei anterior. Todo ato administrativo depende de lei. Na verdade, cada vez está mais claro que nem sempre eu vou ter a lei que vai permitir, que vai viabilizar que imediatamente uma determinada política pública seja implantada. Pois ela deve ser implantada. E diante da experiência bem-sucedida, que a lei surja depois para explicar essa história e divulgar para os outros. Claro que isso aumenta a complexidade do controle, que é feito pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, porque muitas ações administrativas relevantes não têm uma lei que nas minúcias diga que pode e diga como é, mas o gestor público, ele se legitima pela resolutividade. Se ele tem transparência, se ele tem uma conduta que é correta, ele tem que ousar. Porque, e esse é um detalhe fundamental, são muitos aqueles que dentro da burocracia vão fazer um esforço para procurar a lei que diz que não pode. E não encontrando a lei que diz não pode, eles vão mesmo assim dizer que não pode, porque nessa caminhada não encontraram a lei que afirmava isso pode fazer. E isso tranca ações concretas de governo que são importantes. Aquele que está com o comando do executivo, ele tem que ter essa criatividade, tem que ter esse conhecimento técnico, essa transparência e chamar o Ministério Público para tomar essas decisões que são típicas de governo e que, se feitas com transparência, vão permitir soluções alternativas em relação à própria lei. A lei é menor, sempre vai ser menor do que as nossas necessidades, e o poder de resolver esses problemas está na mão principalmente do Executivo, menos no Legislativo e no Judiciário.
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e mais uma vez participar do Momento Jurídico sempre é um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade e pela presença de vocês aqui no evento. Vamos conversar com mais um palestrante deste evento, deputado estadual Jorge Pozobon, que também é advogado criminalista. Tema da palestra, imunidade parlamentar. Nos fale então a respeito deste tema. Bom, Rejane, primeiro é importante ressaltar que neste momento jurídico, político que nós estamos vivendo, fazendo uma referência ao programa Momento Jurídico, nós discutimos o artigo 53 da Constituição Federal, que diz que os deputados e os senadores, inclusive o Demóstenes, são invioláveis por quaisquer opinião, palavra ou voto. Portanto, se o texto da lei diz isso, a conversa do Demóstenes com o Cachoeira tem que ser processado criminalmente e civilmente? Pela lei, não. Então é essa a discussão que nós queremos fazer. Qual é o papel da imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar serve para proteger o deputado, como eu, ou ela serve para proteger o mandato que foi concedido ao deputado? Eu vim aqui discutir com o mundo acadêmico, com essa gurizada que vai ser os futuros advogados, juízes, promotores, desembargadores, ministros, depois exatamente isso. Porque eu tenho a convicção que a imunidade parlamentar tem que proteger única e exclusivamente o mandato. E tem que ter limite. Tem que ter limite. Qual é o limite? O limite da razoabilidade, o limite da responsabilidade, mas acima de tudo, o limite da lei. Por exemplo, a inviolabilidade, a imunidade parlamentar está lá no artigo 53. A proteção da honra está no artigo 5º. Então o artigo 5º, que tem os direitos e garantias fundamentais, está antes da imunidade parlamentar. Se fosse ver na ordem numérica, teria preferência, mas está no mesmo texto constitucional. Portanto, eu não posso utilizar a minha imunidade parlamentar para ofender a tua honra e me esconder atrás da minha imunidade parlamentar, porque a minha imunidade parlamentar serve para proteger única e exclusivamente o mandato. E é essa discussão que eu vim fazer com o mundo acadêmico e tive a grata satisfação de estar ao meu lado, debatendo junto comigo um tema extremamente importante, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. O doutor Aloysio, essa pessoa maravilhosa, um ser humano, muito mais do que um jurista, um grande amigo que eu tive o privilégio de conhecer aqui na Assembleia Legislativa.